Olá, seja bem-vindo a mais um Minha Face. Nessa ocasião, o nosso segundo episódio, né? Hoje eu quero trazer para vocês um personagem bíblico que eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele, que é Jacó, né? Esse filho da terceira geração dos patriarcas, né? Você tem Abraão, você tem Isaac e Jacó, então, essa terceira geração dos patriarcas bíblicos, da história de Israel. E é interessante perceber que a grande marca, né, do Jacó é aquele que lutou com Deus, aquele que resistiu até ao extremo que pôde em relação ao seu encontro com Deus, a sua transformação. Basicamente, ali você vai encontrar em torno de 8 a 10 capítulos, começando ali pelo capítulo 32, 30, indo até 40, 42, do livro de Gênesis, a história sequencial de Jacó. E eu quero começar aqui dizendo para vocês que, em primeiro lugar, Jacó é um filho gêmeo, né, de uma gravidez de gêmeos. Ele e seu irmão Esaú, né, nascem dessa mesma barriga, e eles, desde do nascimento, né, são marcados por um conflito, né? A Bíblia diz que Esaú sai primeiro, e Jacó vem em seguida, pegando ali o calcanhar de Esaú, disputando ali a primogenitura. E é interessante que esse aspecto de quem é o primogênito vai ser uma luta constante na vida de Jacó e do seu irmão. Até que isso se transforma também em uma briga entre os pais, né? Porque Esaú e Rebeca, né? Isaac e Rebeca, né, se transformam em pais que vão abraçar preferências. O pai ama mais Esaú, porque Esaú se parece mais com ele, é do campo, é da caça, né? E a mãe ama mais o Jacó, porque também tem as suas similitudes, né? É aquele menino mais de casa, aquele menino mais que está próximo da mãe. E é interessante perceber que essa briga, essa confusão, vai trazer marcas profundas para a alma de Jacó. E, por que não, do próprio Esaú. E sabe, filhos, esse é um ponto que é tão presente hoje nas vidas cotidianas, é tão presente hoje nas relações, conflitos de preferências, né? É comum ver casas que estão divididas, pais que, pelo aspecto de amarem mais um filho, se transformam em verdadeiros apaixonados, uma verdadeira torcida, onde a ascensão de um significa a queda de outro, né? Então, os pais de Jacó, eles vão trazer ao coração dos filhos ainda mais um volume, ainda mais essa dor de uma família dividida. E eu aqui reflito um pouco sobre as nossas vidas, as nossas famílias hoje, porque as divisões são tão marcadas hoje, divisões ideológicas, divisões de estética, de gosto, né? Divisões que estão ligadas a questões religiosas, divisões que tantas vezes têm a ver com
com as próprias dores que os pais passaram, né? Quantos pais que viveram, de uma certa forma, a traição, dores, abandonos, e parecem que, quando eles olham para os seus filhos, eles veem uma moeda onde eles vão vingar, né, todo aquele sofrimento através dessa preferência de filhos. Então, eu consigo tornar o menininho mais apaixonado por mim, enquanto firo a sua mãe em relação ao fato de preferências, né? Eu consigo fazer com que os filhos tenham ódio do pai simplesmente porque houve uma ruptura e ele saiu de casa. Então, a partir de agora, eu vou transformar meus filhos numa arma para destruir o outro. Mas, vejam, isso não é uma coisa apenas que é fruto de separações. Tantos lares estão vivendo uma verdadeira crise de pais que estão querendo ferir o coração do outro através das preferências dos filhos. E o que é que acontece? Um dia, Esaú chega à sua velhice, ele havia perdido a visão, e ele decide que vai autenticar a bênção da continuação, né, da primogenitura. Ele ia abençoar aquele filho que agora seria o líder, que agora seria aquele que tomaria o lugar do pai e que viveria a dimensão da administração de todos os bens, de toda a casa, de toda a família. A mãe escuta isso, chama o seu querido, o seu preferido, e diz: olha, o teu pai vai dar ao teu irmão a primogenitura. E esse irmão saiu para caçar, porque teria que fazer um cozido com a sua caça para oferecer ao pai. E esse é um rito de passagem. Esse era um rito de passagem daquela cultura. É interessante perceber que a ideia era, com suas próprias mãos, você vai construir honra ao seu pai e provar para ele que a partir de agora você cresceu, você chegou à maturidade, é possível assumir aquela responsabilidade. A mãe, então, planeja enganar o próprio marido, o pai daqueles meninos, e diz para o Jacó: a gente vai enganar o teu pai, eu vou fazer um cozido e vou te oferecer para que você entregue a ele. Quer dizer, a mãe protege tanto Jacó que tira de Jacó a responsabilidade de ser maduro, de crescer, de ser homem, de tomar decisões, de enfrentar a realidade da vida. Ela simplesmente permite que o outro filho, que ela não tem uma preferência, vá para o mundo viver o risco da caça, mesmo sabendo que vai destruí-lo, porque ela vai enganá-lo, e protege o outro ao ponto de não permitir que aquele outro viva qualquer sacrifício, né? E aí, filhos, é interessante perceber que toda a enganação, toda a mentira, ela traz consigo consequências. Primeiro que a arte da mentira é uma arte que se preocupa com excessos. Porque a própria mãe diz assim: agora, o teu pai é muito esperto. Ele vai entender que não é você, e se ele tentar cheirar você, ele vai saber que não é você. Então, eu vou colocar aqui uma pele, alguma coisa, que quando o teu pai se dirija a você e tente sentir o teu cheiro, já que ele não te vê, eu quero que ele sinta o cheiro da caça, né? E te confunda com teu próprio irmão. Olha o que essa mãe está ensinando. Minta, forge
uma máscara, seja hipócrita para vencer. Não é na luta que você vence, é na esperteza, é no engano. E quantos pais estão ainda hoje ensinando isso aos seus filhos através de suas próprias atitudes, através das suas próprias maneiras de realizar coisas, né? Então, é interessante perceber que essa história é uma história tão antiga, mas ao mesmo tempo tão contemporânea, porque, na verdade, a alma humana, por mais que tenha evoluído em tecnologia, evoluído em ambientes, evoluído em coisas assim, culturais, é uma alma que parece que não consegue crescer, né, em relação a virtudes, em relação a transformações reais. O que acontece ali é que Jacó absorve o ensino da mãe e vai repeti-lo contra o seu próprio pai. E é aqui que começa um pouco o nosso mergulho hoje na história de Jacó. Porque quando ele chega, o seu pai, Isaac, diz assim para ele: quem é você? Pelo cheiro, parece ser Esaú, mas pela voz, parece ser Jacó. E aqui a primeira coisa que eu quero destacar para vocês. Porque a grande pergunta que tantas vezes é feita a cada um de nós é: quem é você? Quem somos nós? Jesus chegou, inclusive, a perguntar aos discípulos sobre quem os discípulos achavam que ele é. Mas essa pergunta, na nossa vida cotidiana, ela é repetida extensivamente. Quem é você? Tantas vezes nós somos o que possuímos. Nós somos o nosso carro, a nossa casa, aquilo que possuímos, as nossas viagens. Outras vezes nós somos, de uma certa forma, justamente a crise de não sabermos quem somos. Principalmente numa sociedade tão caótica quanto a nossa. Parece que virou um louvor dizer assim: eu não tenho definição, eu sou o que quero, eu faço o que quero, a minha vida é uma aventura que vai mudando a cada manhã, a cada primavera, a cada estação, a cada, sabe? Parece que nós não sabemos mais nos definir, nós não temos mais de verdade um ponto em que possamos dizer: esse é o meu modelo, esse é o meu paradigma. Antigamente a gente olhava assim para os nossos pais, dizíamos: como eu quero ser parecido com o velho, como eu quero ser parecida com a velha. Hoje parece que há um caos nas relações dos pais com os filhos, ao ponto de os filhos entenderem: a única maneira de ser feliz é me revoltando contra os meus pais, porque eu não quero ser isso que eles são hoje. Quem é você? É interessante perceber que quando lá na frente Jacó vai lutar com o anjo, né, tudo vai estar pautado em: quem é você, Jacó? É interessante que tudo começa com uma mentira. Tudo começa com um engano e um auto-engano. O fato de Jacó ter mentido, enganado o seu próprio pai para vencer, trouxe-lhe consequências drásticas. Ele foge, porque o seu irmão é tomado por ódio, e com medo de morrer, Jacó foge. Ele nunca mais vê a sua mãe nunca mais
o encontra. Ele passa 20 anos distante. E é interessante que Jacó entra num círculo de erros que se repetem. Ele se transforma na figura completa da sua mãe. E como é engraçado, né? Tantas vezes, justamente aquilo que mais nos feriu, aquilo que mais nos destrói, é o que mais repetimos. Eu observo, eu vejo, eu escuto, eu converso com pessoas que foram massacradas pela história dos seus pais, por relacionamentos que tiveram, com pessoas que entraram na sua vida. E como é interessante, porque repetem os mesmos erros, os mesmos modelos que a feriu. Quem é você? É interessante que durante todos esses 20 anos, Jacó quer colocar como resposta a essa sede de identidade tudo que está fora. Ele constrói uma família, duas, ele tem vários filhos, ele prospera financeiramente, continua o mesmo enrolão e o mesmo mentiroso de sempre, mas tecnicamente, materialmente, em posses, Jacó parece ser aquele que venceu. E não há vitória em mentiras. Se a sua vida é uma vida pautada numa mentira, ela é uma vida derrotada, ainda que você possua tudo. Porque a fonte desse possuir é uma mentira. Quem é você? Interessante que 20 anos se passam, Jacó já tem perdido sua mãe, a relação dele com seu sogro já não é boa, porque ele começou a mentir e enrolar o seu próprio sogro, e ele propõe, então, voltar para a sua geografia. E aqui está uma coisa interessante na história de Jacó, que parece muito com a nossa. Como voltamos às mesmas geografias? Parece que a nossa alma, o nosso coração, tem o desejo de refazer aquele processo. E é interessante, amados, que voltar à mesma geografia acontece de duas formas. Ou vivemos uma redenção, ou vivemos uma prisão. E ficamos o tempo todo sangrando, sofrendo, ressentidos. Voltar à mesma geografia pode ser voltar para um sangramento ainda maior, num coração ferido, ou experimentar o sacramento do perdão, da cura, da redenção. E é interessante perceber que, no fundo, a nossa alma, ela não se realiza em novidades. Você pode viver a busca por novidade que for. Você pode comprar, você pode viajar, você pode possuir, você pode realizar tantas coisas, mas se no coração você não encontrar a verdadeira fonte, esse vazio vai estar lá. Santo Agostinho, ele dizia uma coisa interessante no seu livro Confissões, logo no início, ele diz assim, para Deus: nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto,
enquanto não repousar em vós. Que coisa linda! Nós não teremos quietude, felicidade, plenitude, enquanto o nosso coração não estiver em intimidade com Deus. E aí entra a outra parte dessa história. E aí entra a outra dimensão dessa história. Porque Jacó parecia que lutava com Deus para encontrar-se. Mas ele esquecia que tinha sede de Deus. E acreditava que mataria essa sede de Deus com água, que não tem o poder disso. Água do sucesso material, água do sucesso relacional, água de tantos sucessos que nós listamos hoje. Ele esquecia aquilo que Santo Agostinho nos lembra, que Deus nos fez para Ele, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em Deus. E aí chega a parte mais extraordinária. Deus nos procura. Deus nos busca. Sabe, amados, essa é uma parte tão extraordinária do cristianismo, porque nós tantas vezes abraçamos uma lógica, uma filosofia karmática. A ideia de que eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar um preço. Quando, na verdade, vem o cristianismo e nos diz, esse preço foi pago. O cristianismo e o judaísmo, esse preço foi pago. As misericórdias do Senhor se renovaram. O cuidado dele por você é como um pastor que vai em busca de uma ovelha perdida. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas traz 3 imagens extraordinárias dessa procura de Deus para conosco. Jesus conta que a primeira imagem de Deus nessa busca é de um pastor, que uma ovelha se perdeu e ele deixa 99 para buscá-la. A segunda imagem é de uma mulher que perdeu uma dracma, ela tinha 10, mas ela perdeu uma dracma. Eu acho lindo, uma das imagens mais lindas das Sagradas Escrituras, porque Jesus diz que aquela mulher acende uma lamparina, e quando ela acende aquela lamparina, ela começa a buscar. E toda busca é uma organização. E toda busca é iluminar para colocar no lugar. O grande problema do nosso tempo é que nós estamos desligando as luzes. Nós estamos entrando numa caverna de escuridão. Quantos depressivos agora nos seus quartos fechados que apagaram a lamparina e não conseguem encontrar essa dracma que perderam. Mas Jesus diz que essa mulher, ela acende uma lâmpada, procura aquela dracma que perdeu até achar. É um amor que não desiste. É um amor que busca esse amor de Deus por nós. E a terceira imagem é a do filho pródigo, que todos nós conhecemos de uma forma tão repetida, né? Mas que também é bela. Agora, vejam, Deus busca Jacó. Porque quando Jacó está voltando para a sua geografia, para a sua casa, ele fica sabendo que o seu irmão está vindo ao seu encontro. E não apenas isso, o seu irmão está vindo com um exército que ele mesmo formou. Esse irmão havia prosperado durante esses 20 anos, esse irmão havia conquistado, e esse irmão
possuía agora poder de destruir Jacó. E Jacó é tomado por um medo, uma aflição. E nessa fuga, ele tinha o seu sogro irado com ele tinha à frente o seu irmão, que ele acreditava que esses 20 anos tinha aprofundado ainda mais o seu ódio, a sua ira. E é interessante perceber que quando Jacó ouve, quando Jacó fica sabendo que seu irmão vem, ele se reserva num determinado local, que depois vai ser chamado de Peniel, e ali ele luta com Deus. Deus aparece a Jacó. Na verdade, um anjo. Um anjo é enviado. Teologicamente, se coloca que esse anjo era um anjo que no Antigo Testamento sempre se apresentava como o anjo do Senhor e parecia ser a aparição de Cristo no Antigo Testamento, antes da encarnação. Mas é interessante perceber que, de qualquer forma, aquele era um momento de luta, de angústia. Onde Jacó acreditava que poderia ser o fim da sua vida, porque Jacó, na verdade, era um grande ególatra, um ego profundo de quem apenas se preocupava com a sua própria vida. Para Jacó, não tinha a ver com o sofrimento de sua família, o sofrimento das pessoas que ele estava perto. Para Jacó tinha a ver consigo. Para Jacó tinha a ver com preservar-se. E a Bíblia fala que Jacó passou a noite toda lutando, tentando resistir àquele anjo do Senhor. Ele não permitia que o anjo dominasse a situação. E é interessante perceber que, será que era porque o anjo era mais frágil do que Jacó? Era mais fraco do que Jacó? Não. Aquele anjo tinha o poder de apenas num sopro destruir Jacó. Mas ali estava o princípio, que é o princípio tão repetido por Deus na história. O princípio da sua misericórdia. Deus olha para aqueles que lutam com ele, que resistem a ele de forma misericordiosa. Se Deus quisesse nos destruir pelos nossos erros e nossos pecados, ele já teria feito isso. Mas sabe, filhos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não sermos consumidos. Será que nós não precisamos parar de resistir a essa misericórdia, de resistir ao amor de Deus, ao cuidado dele por nós? Será que não está na hora de aquietarmos e sabermos que ele é o nosso Deus, o seu e o meu Deus?
O fim da história é que Jacó é ferido na coxa, porque aquela luta com Deus lhe deixa uma marca, para ele saber que ele não tem mais poder do que Deus. E o Senhor muda o nome de Jacó, que significava um enrolão, coxo, troncho, sei lá, e passa a ser Israel, aquele que lutou com Deus e foi vencido. Eu não sei quantos anos, quantas noites, quantas estações a tua luta tem sido uma luta de rebeldia, de resistência ao amor misericordioso de Deus. Mas eu sei que Deus tem o poder, através de sua misericórdia, de vencer você. E essa vitória de Deus não significa o teu fracasso, não significa a tua vergonha. Essa vitória de Deus significa a tua vitória, a tua restauração, a tua redenção. Deus não veio para trazer um novo significado aos nomes, Deus veio para redimir o teu nome. Jacó sai daquela luta tocado por Deus, ferido por Deus. E é interessante, amados, que as experiências fulminantes com Deus, elas acontecem de uma forma sobrenatural. Jacó, Paulo, tantos personagens bíblicos, Moisés, que passaram por esse momento de um encontro, de verem Deus face a face. E quando eles saíram dali, eles saíram totalmente mudados. Eu posso dizer que essa é uma experiência fulminante. Um escritor francês chamado Pierre Blanchard, no livro magnífico sobre Jacó e o anjo, ele fala disso. Mas uma coisa que ele nos lembra é que a maioria dos encontros são lentos e progressivos. A maioria das mudanças que Deus faz nas nossas vidas são lentas e progressivas. É no cotidiano, é no dia a dia. É como cuidar de um jardim. O maior perigo nosso é acreditarmos que Deus fará tudo como um espetáculo, que Deus fará tudo como um milagre, que Deus vai realizar a obra de uma forma que vai sair amanhã num programa de televisão. Não. A maioria dos encontros com Deus são silenciosos. Imagine quantas pessoas Cristo curou que nós não sabemos, que nunca veio a nós. Mesmo no tempo do seu ministério aqui, naqueles 3 anos de sua vida em Jerusalém. Sabe por quê, amados? O encontro com Deus, ele traz uma sequência. A primeira coisa que o encontro com Deus nos faz é trazer a solidão, a ruptura com tantas coisas que comungávamos. E essa solidão, ela pode ser experimentada como desespero, como loucura, como abandono. Ou pode ser um momento de solitude, onde virá o silêncio. E no silêncio a gente passa a ouvir mais. A gente passa a ouvir de um pequeno grilo cantando ao sussurro dos nossos filhos, dizendo: papai, mamãe, eu preciso de vocês.
aquietem a alma. A gente passa a ouvir a batida do nosso próprio coração, descompensado, sofrido. Mas aí a gente também escuta a voz de Deus. E quando Deus começa a nos falar, vem também um autoconhecimento, porque a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós não somos tudo que nós achamos. Ele vai nos falar do perdão, ele vai nos falar da reconstrução de nossas vidas, ele vai nos falar do seu cuidado, e a gente vai compreendendo quem somos. Aí a gente passa para uma fase de oração, de comunhão com Deus, de compartilharmos as coisas com Ele de novo, de voltarmos ao jardim do Éden, não geograficamente, mas relacionalmente. E aí, a outra coisa que ele transforma é a comunhão. Porque quando nós temos esse encontro com Deus, a primeira coisa que ele faz é nos chamar para fora. É nos dizer: olha para o teu irmão, busca aquele que você feriu, seja instrumento de reconciliação e de cura. Há um livro extraordinário do Roger Scruton, que eu indico para vocês, O Rosto de Deus, e tem uma coisa que ele traz de uma forma tão extraordinária. Ele diz assim que a verdadeira religião, a verdadeira religião, ela promete unidade. Ela nos traz a ideia de piedade, obediência. Ela nos faz distinguir o que é puro e impuro. Ela nos leva para ritos que curam. Nos traz a ideia de sacramentos. Ela vai nos mostrar que o eterno vai nos encontrar no tempo e, principalmente, através de indivíduos que formarão uma comunidade duradoura. E eu quero ler aqui, literalmente, o texto. E todas essas características da religião são consequências naturais da condição metafísica que nos compele. A condição de criaturas que devem prestar conta daquilo que são e daquilo que fazem, e que olham em torno de si em busca do lugar onde o perdão e a aceitação podem ser conquistados e recebidos. A religião, portanto, começa na experiência da comunidade e no desejo de nos reconciliar com aqueles que nos julgam e de cujo amor dependemos. Que coisa linda, hein? Essa é uma definição que está no livro do Roger Scruton, um extraordinário livro, indico para vocês. Ele fala aqui do valor do rosto, do valor de ver o rosto de Deus no rosto do nosso irmão. Veja, não é vermos o Deus que tem dentro do nosso irmão. Isso é balela. É de vermos o rosto de Deus como o rosto, ou através do rosto do nosso irmão, através da misericórdia, do amor, do serviço, do perdão. E isso nos leva a um encontro pleno com o rosto de Deus. E é aqui que entra um dos momentos mais extraordinários para a gente ir para o fim dessa jornada de Jacó. É o momento do reencontro. É quando Jacó, voltando, sai daquela luta com o anjo do Senhor, é ferido e ele se aproxima do seu irmão. O interessante é perceber que quando ele está próximo, ele tenta conquistar o seu irmão com uma sequência de presentes.
E o irmão dele não aceita esses presentes. Jacó estava muito tomado pelo medo e pela aflição. E ele acreditava que se ele conquistasse o coração do seu irmão com aquilo que a sua mãe ajudou a roubar do seu próprio irmão, posses, tudo daria certo. Ele acreditou que poderia comprar a reconciliação. Mas uma das coisas mais lindas é o que acontece no capítulo 33. Porque, amados, quando Jacó luta com o anjo, ele percebe que, ainda que ele tenha enganado o seu pai, o seu sogro, ele não poderia enganar Deus. E Deus muda a sua história, o seu nome, a sua vida. Redime Israel. Mas quando Jacó encontra Esaú, ele vai perceber algo extraordinário. E eu quero ler para você aqui. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú vinha, e 400 homens com ele. Imagine a aflição de Jacó. Então ele dividiu seus filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos na frente, Leia com seus filhos depois, e Raquel e José no fim. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Se lançou ao pescoço e beijou, e eles choraram. É a mesma sequência que Jesus conta do pai do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa. Que coisa linda, né? As Sagradas Escrituras. Jesus diz que quando o filho vinha longe, o pai correu, né? O abraçou, lançou-se ao seu pescoço, beijou. E aí vejam que coisa linda. Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Depois também se aproximaram Leia e seus filhos, e se inclinaram. Finalmente se aproximaram José e Raquel, e se inclinaram. Esaú então disse: que significa todo este bando que encontrei? E Jacó respondeu: para conseguir o favor do meu senhor. É como se Jacó estivesse dizendo para ele: eu quero devolver tudo que eu te roubei. E as pessoas ainda têm, elas vão ser tuas servas, elas vão ser tuas escravas. Né? Você vai ser senhor delas. Agora, olha o que diz Esaú. Eu tenho bastante, meu irmão. Isso te pertence e vai permanecer contigo. Que coisa linda! É como se Esaú estivesse dizendo: o que a minha mãe e você fizeram comigo não tem o poder de me aprisionar nesse ressentimento e tentar vingar o tempo todo nos outros o que lá atrás aconteceu comigo. A graça de Deus me fez maior do que tudo isso. O que Deus me deu é maior do que o que eu perdi. Isso te pertence, meu irmão. Eu não vou repetir o círculo da minha família. Eu não vou repetir a maldição de escolhas destruidoras. Aí Jacó olha e diz: oh não, se te agredi, aceita o presente de minha mão, porque vi teu rosto como se viste o rosto de Deus e te agradastes de mim. Aceita meu presente que eu te trouxe, porque Deus me favoreceu.
e porque também tenho de tudo. E insistiu com ele, e este aceitou. E Esaú se levantou e foi adiante. Olha o que acontece aqui. Quando Jacó recebe Esaú, e ele recebe esse impacto de misericórdia, de amor, que quebra essa maldição familiar, Jacó fica tão desorientado, tão desorientado. Ele não esperava a transformação no coração do seu irmão. Quem sabe ele esperava um coração ressentido, vingativo, destruidor. Mas não. Ele encontra simplesmente um irmão que foi curado por Deus, que foi transformado por Deus. E é interessante que ele vê isso na face do seu irmão. Ele diz: Esaú, quando eu olho para o teu rosto, eu vejo Deus. Que coisa linda, hein? E agora ele diz: eu queria que você aceitasse o meu presente, não como um pagamento do que eu te fiz, mas como gratidão. Porque também Deus me abençoou, me agraciou durante todo esse tempo, ainda que eu não tenha percebido. E ambos se reconciliam e são curados. Eu quero terminar esse minha face de hoje com uma frase do Gabriel Marcel, que eu acho assim tão extraordinária. Eu tinha colocado ela aqui em algum lugar. Ele diz assim: encontrar alguém não é somente cruzar-se com ele, é estar pelo menos um instante junto dele, com ele. É, posso dizer, uma co-presença. Amados, o verdadeiro encontro é graça. É uma restauração que vem através de perdão, através de cura, através de reconciliação. Numa sociedade marcada por tanto cancelamento, nós estamos precisando, na verdade, lutar com Deus para reencontrá-lo na face do nosso irmão. E preste atenção aqui. Não estou falando irmão de igreja. Eu estou falando irmão em tantas famílias que estão destroçadas, que vivem um círculo de vingança, de morte, de ira. Eu estou falando de irmãos diante daquelas pessoas que deveriam ter nos amado e não conseguiram nos amar e deixaram marcas, dores. Oferte o perdão. Ele será a cura e a libertação da sua vida. Jacó, no capítulo posterior, ele junta toda a sua família, toma todos os ídolos e aquilo que não lhe pertence, joga fora e faz um altar para Deus. Se o primeiro encontro foi uma briga, uma luta, onde Jacó tentou vencer Deus e foi vencido, agora o encontro é rendição, é adoração, é um trono que ele faz para Deus na sua própria vida. Betel.
o lugar do encontro. O lugar onde Deus falou com Jacó e aceitou a sua adoração. Até o próximo